fui tirado de um orfanato por um casal de senhores que não podia ter filhos. Eu não conhecia os meus pais biológicos, que sorrir na crise te tira dela. Foi aquele sorriso que me tirou daquele lugar. Deus só quer um coração disponível. Deus usa mais os disponíveis do que os qualificados. Porque os qualificados, infelizmente, nem sempre têm tempo para Deus. E naquele dia eu aprendi que Deus usava pessoas para falar com a gente. Porque o que ela estava falando, sem conhecer a minha vida, diante do que eu estava vivendo, era muito pontual. Quando eu recebi aquele convite, eu falei, cara, Satanás está querendo me tirar do propósito de Deus. Não é possível. Não é ali que Deus quer que ela esteja, mas insiste em estar no ambiente, em caber no lugar que não é mais dela. Fala, vou sair da empresa. Deus falou comigo, mas foi muito claro e acabou. Chegou a hora. Seja bem-vindo a mais um FormaCast, hoje especial, Behind the Scenes Backstage, num dos maiores estudos bíblicos do Brasil, o Atos Verão. Hoje um tema sensacional, você vai aprender a permanecer obediente e resiliente em Deus nos tempos de crise. Vamos ver que vale a pena, que abenece, que os benefícios são gigantes. Hoje, com minha co-host de sempre, minha esposa amada, Rebeca Lira Braga, queria uma salva de palmas para ela. Meu Deus, eu sempre fico morrendo de vergonha nessa parte. Vai chegar um momento que você não vai ficar vergonhado. Muito legal, porque a gente tá com um pastor, um homem de Deus, que é pastor da Rocha Church, e ele tá aqui com a gente, e assim, tenho certeza que vai trazer uma palavra que vai edificar a sua vida. Ele que é um homem assim, que tem sido usado para impactar tantas vidas, tantas famílias, eu tenho certeza que aqui não vai ser diferente. Então, amém. Seja bem-vindo, pastor Fred. Uma salva de palmas também, né? Calorosa, Gi. Uma honra para mim estar aqui com vocês, viu? Marcelo, Rê, uma honra para mim. A muito honra feliz. É toda nossa. É nossa, é mesmo. E hoje a gente vai responder a pergunta que é: como Deus constrói propósito a partir das fases mais difíceis da nossa vida? Forte, então, eu já posso entrar na primeira pergunta, porque claro. aqui no Atos Verão Eu já achava que é um tempo muito apertado, então a gente não pode perder tempo, tem que Com aproveitar certeza. cada segundo. Quando a gente vê o ministério que você carrega hoje, a forma como você prega, a autoridade espiritual que Deus te deu, fica claro que existe uma caminhada muito profunda com Deus por trás disso tudo. E eu queria começar entendendo justamente como é que essa história começou. Meu Deus, é muita coisa, mas eu vou tentar resumir, né? Eu tinha uns 17 para 18 anos de idade, eu estava na zona leste de São Paulo, e a gente estava jogando bola, era um sábado à tarde, e o tempo fechou. 3 horas da tarde, fechou o tempo, nuvens escuras, e aí o pessoal que estava jogando bola naquela praça, corremos, né? Alguns foram embora para suas casas, e a gente correu para debaixo de uma marquise, que era um bar, que estava aberto, tinha acabado de fechar, e eu fiquei com esse meu amigo conversando, e a chuva torrencial caindo. 3 horas da tarde, assim, em São Paulo, e aí ele falou, cara, eu acho que vai ser assim quando Jesus voltar. Eu não conhecia nada de Bíblia, nada de Jesus, nada de igreja, não tinha nenhuma conexão, minha família muito menos. E eu falei, como assim Jesus vai voltar? Ele falou assim, não, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E a gente precisa estar pronto. E ele era afastado, estava afastado da presença do Senhor, dos caminhos do Senhor. E ele me falando aquilo. Eu falei, cara, mas como assim? Porque Jesus já não veio à Terra para salvar a humanidade? Ele falou, sim, ele veio, mas ele vai voltar para buscar a sua igreja no arrebatamento. E aquilo, assim, foi algo sobrenatural, extraordinário, porque aquilo pegou meu coração. E eu comecei a pensar muito naquilo. Até que um dia, eu tinha uma loja de roupa multimarcas, fui assaltado, levaram metade da loja embora. Eu fiquei muito triste. E eu liguei para esse meu amigo falando assim, cara, não tô legal, não tô bem. E eu sei que você vai para a igreja, você voltou para a igreja, e eu queria que você passasse aqui para me levar para a igreja. E era um dia que não tinha culto na igreja dele. Ele falou, não, eu vou te passar aí. Foi Águia. Passou na minha casa, me pegou, e à noite a gente foi para uma igreja pequena, uma pastora pregando, eu sentei lá no fundo com uma vergonha de alguém me ver, uma vergonha porque eu nunca ia pisar numa igreja, não tinha aquele preconceito, sentei lá no fundo, uma vergonha de alguém me ver, e de repente, aquela mulher começou a pregar e começou a falar coisas que eu olhava para ela e eu sabia que ela não tinha condições de estar falando aquilo. Porque aquilo vinha direto no meu coração. Explodia no meu coração.
E aí eu falei pro meu amigo, eu falei, Isaac, você contou alguma coisa pra ela da minha vida? Cara, porque não é possível. Ele falou, cara, aqui nem é minha igreja. E você esqueceu que você que me ligou, querendo vir pra igreja? Eu nem conheço essa pastora. Eu sabia que tinha culto aqui hoje e te trouxe. E ela continuou pregando e eu comecei a querer chorar. E segurando o choro e querendo chorar. Eu sabia que Deus estava falando comigo. Ela não tinha condições ali naquele momento. Eu aprendi que Deus falava com a gente. Porque eu não tinha noção que Deus falava. Então quando as pessoas diziam, Deus fala, Deus falou comigo. Era muito distante, né, da minha realidade. E naquele dia eu aprendi que Deus usava pessoas para falar com a gente. Porque o que ela estava falando, sem conhecer a minha vida, diante do que eu estava vivendo, era muito pontual. E eu comecei a chorar, ele me abraçou e ela fez o apelo 31 anos atrás. Ela fez o apelo e eu fui pra frente. Naquele dia eu nunca mais saí da presença do Senhor. E aquilo tinha muito a ver com a minha história, porque eu sou órfão, fui órfão, né? Eu fui tirado de um orfanato por um casal de senhores que não podia ter filhos. Eu não conhecia os meus pais biológicos. Eu fui encontrar minha mãe, para você ter uma ideia, 2 anos atrás, de uma forma inusitada, mas talvez a gente precise de um outro podcast para contar essa segunda parte. Mas assim, resumindo, eu fui tirado de um orfanato por um casal de senhores que não podia ter filhos, e eles cuidaram de mim muito bem. Só que a gente não tinha referência de Deus dentro de casa. A gente não tinha referência das escrituras dentro de casa. Meu pai era um homem muito honesto, trabalhador, mas realmente a gente não tinha nada com nenhum tipo de religião, apego a nada, uma mistura em casa de um monte de religiões. Até que um dia aconteceu isso e eu me converto. E aí depois de 6 meses eu comecei a fazer culto no lar, porque o pessoal da igreja que eu me converti, naquela época tinha muito isso, né? Cultos nos lares, o pessoal fazia culto nos lares e tal. E aí minha mãe foi alcançada, depois meu pai foi alcançado, minha mãe foi diaconisa da igreja, que eu sou pastor, até 2012, quando Deus a recolheu. Que imenso. E o meu pai foi diácono da igreja, que eu sou pastor até 3 anos atrás, quando também foi para o Senhor com 82 anos. E a minha mãe, assim, muito ruim, com a enfermidade que ela estava, uns 15 dias antes de ir para o Senhor, ela falou assim, Fred, vem cá que eu quero te contar uma parte da tua história, mais uma parte. Quando eu fui no orfanato, eu fui para buscar uma menina. Mas quando eu cheguei no orfanato, você estava sentado na cama, tomando uma mamadeira de caldo de feijão, e você soltou a mamadeira e deu um sorriso para mim. E ela disse que falou para a amiga dela, que estava com ela no dia, né? Eu não vou levar a menina não, eu vou levar esse menino, porque o sorriso dele foi um sorriso de Deus para mim. Cara. Eu tenho um livro chamado O Legado, que eu digo no livro que sorrir na crise te tira dela. Foi aquele sorriso que me tirou daquele lugar. Então o que é sorrir na crise? É você acreditar em Deus nos seus piores dias. É você acreditar em Deus, tem a ver com a sua pergunta, nos seus piores momentos, né? Quando a gente pensa que está muito apertado, que a gente não tem saída, existe um Deus que pode abrir o mar, existe um Deus que pode fazer um caminho onde não existe caminho, abrir porta onde não existe porta. E a partir daí eu comecei uma carreira de fé e realmente eu mergulhei. Deus trocou as minhas mesas, Deus trocou as minhas amizades. Mas Largou assim, a loja, foi muito empreendedorismo. radical. Oi? Deixou a loja, empreendedorismo. Isso, eu ainda tinha loja, Enfim. continuei com a loja, tudo. E Mas como foi assim, essa transição para o início do ministério mesmo, na vida de pastor, né? a vida da eu igreja? nunca imaginei que eu ia ser pastor, que eu ia me envolver com igreja, porque eu sempre assim, vinha de um impressionante. lugar que era muito, é o que você falou, né, aqui um pouquinho antes. A gente desconfiava de tudo, então eu tinha muita referência ruim, mas Deus me pegou. Então eu sabia que aquilo que estava acontecendo comigo era real, era verdadeiro. Então eu precisava considerar aquilo, acima de qualquer exemplo que eu tinha de fora. Estava acontecendo comigo, aquela voz estava falando comigo, o testemunho era comigo, Deus estava me limpando, me tirando muita coisa, né? E aí eu lembro que eu comecei a me envolver, e eu tocava violão, muito bem, tocava 3 notas, tocava 3 notinhas lá, male, e aí teve uma audição para entrar no Ministério de Adoração da igreja. E aí eu me envolvi, comecei a me envolver na adoração,
E aí tinha 3 grupos na igreja na época, né? Tinha o grupo Misericórdia, que era o grupo tocava de terça-feira, porque não ia quase ninguém, era o culto de oração. Por isso que Ia 5, misericórdia. 6 pessoas, então era o grupo Misericórdia. Aí quinta-feira, a gente nem passava perto do culto de quinta, que era a galera que tocava melhor, e o culto de domingo. Só que aí teve um dia, e a gente morava ali na Aricanduva. A Aricanduva enchia, dava enchente. Quando chovia muito, dava enchente, parava tudo ali, o trânsito. E aí o meu pastor, a gente estava ensaiando para o culto de terça-feira, o meu pastor ligou na secretaria da igreja e disse assim, quem tá aí? Porque eu não vou conseguir chegar na igreja. E provavelmente muita gente não vai conseguir chegar. Então, quem tá aí? Fala para mim quem tá aí. Perguntou para a secretária. Tá fulano, tá o Fred, tá não sei o quê. Aí ele falou assim, fala pro Fred pregar. Eu nunca tinha pregado na minha vida. Eu tinha 6 meses de conversão. Caramba. E aí, quando Tava ela com o saiu coração da disponível. secretaria e veio falar comigo, a minha mão começou a suar, a minha perna amoleceu, eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? E ali foi a minha primeira vez, a minha primeira ministração ali, suando, nervoso, sem conseguir enxergar ninguém na minha frente. Só que aquilo era Deus já, né? Com certeza. E eu tenho uma pregação que eu falo que Deus usa quem tá aí, né? Deus usa quem tá junto. Verdade. Então, Quem tá com o coração envolvido, disponível. quem tá com o coração né? disponível, quem tá ali, quem tá disponível, quem tá envolvido, né? E foi assim comigo. E ali, a partir daquele momento, eu comecei a pregar em reuniões menores dos jovens, e a gente começou a se envolver na igreja muito. E como eu disse, foi muito radical a nossa conversão e precisava ser. Porque da onde eu e a Fabiana viemos, né, 2 famílias completamente disfuncionais, então a gente precisava realmente ter algo muito genuíno. E muita gente que andava perto de nós não podia mais estar perto de nós. Então as amizades foram completamente trocadas. Então foi uma conversão muito radical, a ponto da família se afastar, né? Depois voltar, porque viu que não era fogo de palha, E os era uma frutos, coisa né? real. Hoje a gente ganhou boa parte da família da Fabiana, a minha família, boa parte também se converteu. Então começou a vir os frutos, né? E aí até que eu trabalhava em São Paulo e a minha esposa trabalhava em São Paulo também, a gente trabalhava em empresas concorrentes. A gente revendia, Imagina aí. olha só, Olha isso. a gente revendia papel para gráfica, a gente trabalhava em revendedoras. E ela era concorrente minha e tal, e a gente se dando muito bem no ramo, né? Eu sempre tive um tino para vendas, ela também. Só que aí um dia toco meu telefone, um presbítero da nossa igreja tinha mudado para Riviera de São Lourenço, em Bertioga, e tinha aberto uma imobiliária dentro da Riviera. E ele estava precisando de vendedor, de corretor, enfim. E ele lembrou de mim. Eu tô lá no meio da minha semana, a gente tinha acabado de abrir um ponto de pregação no bairro onde a gente cresceu, ganhando muitos amigos. Os caras tudo drogados, os caras tudo afastadão de Deus, a gente conseguindo ganhar muita gente. Quando eu recebi aquele convite, eu falei, cara, Satanás tá querendo me tirar do propósito de Deus. É sempre Não assim. é possível. Mas realmente era algo do Senhor. E a gente ficou 1 mês em oração, em jejum, buscando o Senhor, e a gente fez alguns propósitos. Ó, se você for mandado embora, falar com o seu chefe, e eu também, isso é um sinal. E a gente foi colocando algumas coisas diante de Deus, e Deus foi confirmando tudo. E aí, em 2004, a gente desceu de Malicuia para Bertioga. Nunca imaginei que eu ia sair de São Paulo. Nunca imaginei, Marcelo, que eu ia morar na praia. Nunca imaginei. Nunca passou pela minha cabeça ser corretor de imóveis. E ali começou uma outra mudança na nossa vida, porque ali Deus restaurou as nossas finanças, os nossos recursos. Vocês pegaram o boom imobiliário e a gente pegou o boom total ali. Chegou no momento, a Riviera tinha travado um tempo, o Ministério Público tinha embargado 3 módulos, então estava tudo parado. Quando a gente chega, foi o momento que foi tudo liberado. Então a gente pegou aquela catapulta também junto com outras pessoas, e a igreja também crescendo, porque tinha uma pequena igreja que tinha uma conexão com a gente em São Paulo, e essa igreja a gente começou a frequentar, e a gente começou a se envolver, e a gente começou a tomar conta lá de alguns cultos também, junto com o pastor Giovanni, na época. E aí em 2012, isso foi 2004, então
2004 eu casei em 99. 2004 a gente vai para Bertioga. 2009 muita gente estava vindo de um outro bairro. Só que final de ano, feriado prolongado, final de semana, o pessoal descer desse pra bairro praia. não conseguia chegar na igreja, porque a Rio Santos parava completamente ali. E a gente começou a se incomodar com aquilo, e era muita gente. Eu falei, Fá, vamos fazer uma obra missionária? A gente tá bem. Vamos sair daqui e vamos fazer uma obra missionária lá no bairro de Guaratuba. E foi quando a gente foi para esse bairro, em 2009, e a gente alugou uma casa germinada. Então a gente dava café da manhã para as crianças de manhã, domingo de manhã. Eu tocava violão, fazia uma adoração, trazia uma palavra para os pais que chegavam depois, e a gente dava o café da manhã numa árvore que tinha na praça, na frente dessa casa. E ali começou algo assim surpreendente, de forma extraordinária, que a gente não sabia o que Deus tinha para nós, porque era um bairro completamente improvável, inusitado, e aquilo começou a crescer, se tornou igreja efetivamente. A gente tinha dinheiro para comprar a casa toda, o lote inteiro, e a gente estava pensando em construir uma igreja, e começou a vir gente de todo lado, e começou a crescer, e a gente começou a se envolver. Só que eu conseguia conciliar muito bem meu trabalho com a igreja. O dono da empresa, eu já estava gerente nessa época, gerenciava imobiliária, o dono da empresa estava mais na Alemanha do que no Brasil. Então, assim, tava tudo bem. Na minha cabeça, eu falei, eu vou ficar aqui 50 anos trabalhando aqui, tá tudo bem. Tô conciliando com o meu chamado, com o meu ministério. E entendi, Senhor, é isso. Só que não era o que o Senhor tinha. Porque quando, em 2012, o pastor Giovanni morre, o pessoal da outra igreja faz um abaixo-assinado para mim assumir a outra igreja também. E eu falei, cara, é muita responsabilidade. E juntando com o meu trabalho, e aí é o meu testemunho da paçoquinha, que eu acho que é legal vocês saberem disso. Ô, pastor, Eu segura tô continuando aqui, eu tô falando. Não, segura só essa paçoquinha, porque eu acho que assim, um resumo simples pra você ver, né? Deus só quer um coração disponível. Olha a história fantástica do pastor Fred, coração disponível. Tava ali para louvar, o pastor ligou, Fred, vai lá, e ele com o coração disponível. Se mudou para uma cidade. Imagina você se mudar, sair da sua zona de conforto, sua família, para uma cidade, através, né, de uma palavra. E você chegar lá, vai fazer uma missão evangélica para crianças, e ali, no lugar que outrora era pequeno, começa a palavra, começa as pessoas vindo. A gente acabou de entrevistar outro pastor, que foi do mesmo jeito. O pai dele estava na sala pequena dele, de uma concessionária de carro, mas eu vou ali falar da palavra. Deixa a porta aberta, quem quiser entrar, entra. E ele foi entrando, assim. A sala dele ficou pequena, porque coração disposto, Deus faz a obra, né? É isso. Se você está sendo edificado, se você está aprendendo alguma coisa aqui no podcast, se inscreve no canal, compartilha aí, né, amor? Tanta bênção, né? Por quem precisa dessa palavra. Mas de novo aqui, desculpa, pastor Fred, conta aí a da paçoquinha. Você falou uma coisa interessante. Eu creio, Marcelo Rê, que Deus usa mais os disponíveis do que os qualificados. É verdade. Porque os qualificados, infelizmente, nem sempre têm tempo para Deus, por conta da qualificação que tem. Então eles colocam outras coisas à frente do chamado. E aí Deus, porque a obra não vai parar, Deus usa os disponíveis. E capacita também. E capacita aqueles que estão disponíveis. Por isso que, como Deus, a gente tem visto inúmeros testemunhos de pessoas que são improváveis. Homens improváveis. Né? Eu sou um improvável. Então, e aí, continuando, né? Um dia eu chego na empresa, abri minha sala era de vidro, então os corretores ficavam do outro lado. E aí eu liguei meu computador, era 7h30 da manhã. Me deu uma vontade de comer paçoca. Sabe aquela paçoquinha amor? O pacotinho amarelo com um coraçãozinho vermelho? Cara, eu nem gosto tanto de paçoca assim, Rê. Eu não tinha sonhado com paçoca. Não tinha nada a ver, absolutamente nada a ver. Eu pensei em paçoca às 7h da manhã. Aí, falei, cara, que vontade de comer paçoca. Me deu água na boca, assim. De repente entra um corretor, o Celso, que é presbítero da nossa igreja hoje. Legal. Homem de Deus. Ele entrou na minha sala, eu tô mexendo no computador aqui, ele estendeu a mão, eu fui cumprimentar ele. O que ele deixa na minha mão? Uma paçoca. Uma paçoca. Aí ele tá saindo, eu olhei, sabe quando você acabou de pensar em algo e aquilo apareceu na sua mão?
Eu falei, cara, isso tem cheiro de Deus. Como assim? Provável, cara? né? Que acontecer. Eu falei, Celso, volta aqui, cara. Quem mandou você trazer paçoca pra mim? Você não acredita? Eu acabei de pensar em paçoca. Essa paçoca que você me trouxe. Eu acabei de pensar nessa paçoca. Ele falou, não, eu tava com 3 paçocas no bolso, comi 2, só tava você no escritório, te dei. Aí ele foi saindo, ele parou, Marcelo, na porta, voltou e falou assim, Fred, assim diz o Senhor pra você. Nossa. Assim como você teve vontade de comer paçoca e Deus te trouxe, assim vai ser na sua vida, não vai te faltar nada. Cara, eu comecei a chorar descontroladamente, porque há 1 ano e meio minha esposa estava orando para que eu largasse tudo e a gente mergulhasse no chamado. Só que todas as vezes que ela tocava nesse assunto, eu desviava. Eu não queria saber. Bem sucedido. Aquela coisa de hombridade, estava tudo bem, as coisas estavam caminhando bem. Eu trabalhava na Riviera, então os meus filhos, os 3, estudavam no Metodista, na rua do meu escritório. Então eu ia trabalhar, deixava os 3 no colégio. Na hora do almoço, eu voltava, pegava os 3, ia almoçar todo mundo em casa. Sabe, tudo encaixadinho? Sim. Cara, isso é um perigo. Quando tá tudo encaixadinho, é um perigo. Jesus é especialista em nos tirar da zona de conforto. Quando a gente fala, não, é isso, entendi, Senhor, tá tudo encaixadinho, isso é um problema. Porque a zona de conforto sabota o propósito. Verdade. E aí, tudo certinho, eu falei, entendi. Só que a Fabiana, sempre muito envolvida, coraçãozão na obra e tal. E aí ela orando 1 ano e meio. E quando ela vinha falar, Fred, você não acha que, puxa, a igreja tá crescendo, a gente precisa fazer alguma coisa. E eu falava, cara, como assim? A igreja não tem condições de dar nem 10% do que eu ganho aqui, né? Como é que a gente vai sustentar? Só que aí veio a paçoca. E aí foi uma resposta de Deus, porque quando ela começa a orar, quando a mulher começa a orar, acaba o homem. Não tem jeito. Ia dizer agora, Quando poder a da mulher mulher começa a orar, acaba o homem, cara. Então ela orava e eu evitava aquela conversa, mas aqui dentro de mim, eu sabia que tinha uma transição para acontecer. Sabe quando você sabe que alguma coisa grande, alguma mudança grande vai acontecer? Eu sabia que dentro de mim. E aí veio a paçoquinha, eu fui para casa chorando. Cheguei em casa, falei assim, Fá, acabou. O que foi? Eu tava chorando, né? O que foi? Fá, vou sair da empresa. Deus falou comigo, mas foi muito claro e acabou, chegou a hora. Como assim? Ela começou a chorar, subiu correndo a escada. Eu falei, pronto, fala que eu vou sair da empresa, agora tá chorando porque eu vou sair da empresa. Aí fui lá, abracei ela e tal. No dia seguinte, os donos da empresa estavam em casa, membros da nossa igreja. Eu era pastor do dono da empresa. Essa então, transição foi mais fácil. Foi, assim, eles aceitaram. foi. Ele falou assim, Fred, cara, por conta do seu chamado, a gente sabia que em algum momento isso ia ser inevitável. Só que não agora. Então você precisa orar para que Deus me arrume um gerente para minha empresa. Porque, Rápido, né? assim, Deus falou, você não pisa mais lá. Sim. Caramba. Você não volta mais lá. Não porque a empresa não prestava, não tinha os valores. Melhor momento, Marcelo, tava tudo bem. Tudo certo, tudo encaixado, um baita de um time de corretores a gente tinha, tudo organizado. Só que o chamado me arrancou. Cara, olha que sensacional. A gente começou com um tema para você aprender a permanecer fiel com Deus na crise. Vamos fazer o inverso. Deus chacoalhou aqui os bastidores do FormaCast. É como você permanecer fiel a grandes mudanças na sua vida. Porque, veja, Pastor Fred estava com a família tudo encaixado, devia estar cheio de empreendimento bom, com VGV alto, as comissões gordas, a cidade pipocando, e por uma paçoca. E também, ó, vocês mulheres aí, olha o poder da oração de vocês, né? O pastor falou brincando aqui, mas a mulher sabe ela dificular e tem poder. Eu sei aqui que... A oração da mulher, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Então, vê só o aprendizado, né? Então, se você está sendo edificado, se você está sendo transformado, está aprendendo alguma coisa realmente de valor, se inscreve aí no canal e compartilha. Só pegando um gancho, Pastor Fred, desculpe novamente interromper um pouquinho a paçoca para a gente ir aí e o senhor continuar, mas eu sou incorporador. Minha família vem incorporador de construtores há mais de 25 anos. E eu montei uma empresa que chama Forma Mais Incorporadora, que é a patrocinadora, inclusive, do próprio podcast, com a missão de transformar as cidades. Mas Deus colocou no nosso coração que a gente não transforma a cidade se a gente não transformar pessoas. Por isso que veio o podcast. Muito mas bom. Ela é uma incorporadora que ela é alinhada no alicerce da rocha,
dos valores cristãos. Então a gente só faz tudo para honra e para Glória a glória de Deus, Deus. Então a gente vai glória a Deus. transformar as cidades, né, com direcionamento Coisa divino. linda, coisa Então eu não linda, podia Marcelo. deixar, né, de fazer, né, essa homenagem Coisa à linda. forma mais. Joãozinho, tu coloca aí o QR Code, empreendimentos aí fantásticos para quem quiser saber mais. Muito bom. Mas Tem que fazer alguma eu coisa tenho. lá na Riviera, lá para Bertioga. É a cidade com o maior potencial imobiliário do litoral paulista. Todo mundo fala e o Cabeto fala É. já há um bom tempo sobre. Muito Que legal. Mas Mas eu aí- acho que Deus tinha falado muito assim, ficou muito, de ter esse coração disposto e estar atento à voz de Deus para também Perfeito. escutar quando é a hora de mudança, né? E sair e estar disposto a mudar também, né? Ser quando obediente, né? Deus, ser amor? obediente. E eu acho que o Atos vai começar agora, já está começando. Eita. Então eu acho que a última coisa que vale a pena a gente deixar para as pessoas que ou estão sem propósito, mas pessoas que têm medo, têm ouvido Deus falar, mas têm medo de sair do lugar, sabe? Têm ouvido que não é ali que Deus quer que ela esteja, mas insiste em estar no ambiente, em caber no lugar que não é mais dela. Sim. Qual a palavra que você pode deixar para essa pessoa? Perfeito. Que tá assistindo a gente? Eu acho que a gente tem que. Eu acho não, tenho certeza que o que nós precisamos é ter medo de não obedecer o que Deus está falando. Porque a gente precisa ter coragem de encarar. E viver com Deus é risco. É verdade. Né? As pessoas estão buscando segurança, mas Jesus é a nossa segurança. E quando a gente olha para os evangelhos, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vai ver que os grandes romperes na vida de grandes homens só aconteceram porque eles tiveram um ler-lerá. O ler-lerá é uma palavra em hebraico que é a saída de Abraão, né? Sai da tua terra, Gênesis capítulo 12, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Olha só. É você ter a coragem de soltar o que é de Deus para pegar o que é de Deus. Porque às vezes tá tudo bem, só que aquela estação acabou. Aquilo que você está vivendo é para aquela época. E o que Deus te deu até aquele momento foi para aquilo. E você precisa agora ter mais coragem de olhar para frente e entender o que Deus quer de você. Eu Pra tenho, que frente, trazer, né? eu tenho que trazer essa passagem aqui que eu tinha separado e Deus mandou parar. Que Olha descobriu. aí. Josué capítulo 1, versículo 9. Uau. Esta é minha ordem, seja forte e corajoso. Isso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, está com você por aonde você. É Aleluia. verdade, amém. Os grandes romperes vêm depois de um desapego nosso. Sempre. Sempre vai ser assim. Eu não conheço nenhum homem de Deus da nossa época, e olhando para a Bíblia também, que não viveram grandes romperes na vida, romperes ministeriais. Tanto é que depois que isso aconteceu, eu fiz uma lista de 22 itens. Essa lista tá lá em casa até hoje, bem guardadinha, que a gente teve que tirar convênio médico. Porque qual foi a conversa? Tá bom, vamos mergulhar no chamado. Só que a igreja não tem condição de suprir a gente com a vida que nós temos agora. Então a gente está disposto a isso mesmo? Meu filho mais velho falou, pai, você tá doido. Ele ficou muito preocupado. Mas tinha uma convicção no nosso coração. E é isso que a gente precisa ter, a convicção do chamado do que Deus está falando. E aí a gente tirou convênio médico, balé da Rafaela, inglês, do Isaac, fomos tirando tudo. 15 dias depois, Marcelo, começou a vir tudo de volta. Com Deus o menos é mais. Deus não deve nada pra ninguém. É a lembrança da paçoca, né? Deus não deve nada pra ninguém, porque foi Deus que chamou. Então a dona da academia deu bolsa pra Rafaela, bolsa de inglês, um irmão pagou o convênio médico nosso. E quando a gente decidiu, foi o momento que a igreja mudou para o maior galpão da cidade. Que beleza. E aí a gente viveu uma aceleração assim extraordinária, sobrenatural, uma cidade sazonal, com 70 mil habitantes. Então tem pessoas que conhecem, porque Bertioga é a caçula do litoral paulista. Ela tem 34 anos que foi emancipada, era um bairro de Santos. Então era bem largadona, era o último bairro de Santos, encostado em São Sebastião. A emancipada chega a Riviera de São Lourenço, começa a mudar a cidade, outros condomínios começam a chegar. Então a gente pegou esse crescimento como igreja também. Então tem gente que olha para a igreja hoje e fala, cara, eu não acredito que essa igreja, faz tempo que não vai na cidade, não sabe as mudanças que aconteceram, fala, eu não acredito que essa igreja é em Bertioga. Porque Deus realmente fez algo ali muito importante. E dessa igreja, que nasceu numa garagem,
Hoje nós somos em 13 igrejas espalhadas pelo Brasil, uma no Paraguai, e muitas coisas ainda que estão acontecendo, Amém. para a glória de Deus. Amém. É uma história linda, uma história legal. Linda Que mesmo. Deus continue a derramar as bênçãos Amém. no senhor, na sua família, né? Na sua Nessa igreja. Amém. Amém. Infelizmente, a gente É. tem que liberar, né? O pastor Não, Fred tem que ele poder tá trazer uma ficando palavra. Uma Tá palavra. ficando chato esse Muito pouco backstage tempo, que Tem que né? ter a não parte tem 2, tem que ter a tempo. parte 2, hein? Senão não pouco vale. tempo. Mas, É. para você aí que ficou até agora, olha que aprendizado. Deus só quer um coração disposto, só quer a ousadia e a coragem, porque se você tiver coragem, tiver ousadia, quer romper planos e viver aquilo que tem de extraordinário e sobrenatural para Deus na sua vida, seja obediente, seja coração disposto e vá. Porque se você permanecer fiel, não se desviar da palavra nem para a esquerda nem para a direita, Deus estará não só com você, mas fará aonde você estiver prosperar. E eu acho que foi isso, Amém. né, pastor, que É o senhor isso. passou. É isso que a gente isso. passa e é isso que a gente, né, exige para vocês. Deus abençoe vocês e que se essa palavra você pensa assim, caramba, tem alguém que precisa escutar, já compartilha, porque eu tenho certeza que é transformadora. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe. Muito bom estar com vocês Foi aqui, viu? uma satisfação. Muito bom, Rê, muito bom. Uma salva Obrigado. de palmas. Deus Obrigado. abençoe. Deus abençoe.